E aí, pessoal, o Renato finalmente abriu o jogo sobre Luan. Impactantes as frases do treinador sobre o Rei da América em 2017. Nós vamos falar sobre isso. Por que Luan não joga? Por que Luan não jogou? Quando Luan vai jogar? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora uma oportunidade para vocês. Você quer ganhar 5, 10 mil reais, dependendo da sua forma de atuar na internet? Um curso pode lhe dar isso, utilizando a inteligência artificial ao seu favor. Você vai entrar na descrição do vídeo, ali tem um link que leva para um curso. Rapidamente você vai entender, 4 minutinhos, como ganhar dinheiro com inteligência artificial na internet. Não deixe de ver, não perca essa oportunidade. Gente, o técnico Renato Portaluppi, além de outras coisas, na entrevista coletiva do último jogo, acabou falando de Luan. E foi impactante, assim, são 2 ou 3 frases que eu separei pra gente aqui, para tentar entender um pouco, além do que a gente tá vendo. O que a gente vê? Um jogador que não atua sob nenhuma hipótese. O Luan jogou ao todo 45 minutos. Sem contar alguns acréscimos. Então entrou no finalzinho do jogo contra o Fluminense, entrou no final do jogo contra o Cruzeiro, entrou mais perto dos 30 minutos no jogo contra o Cuiabá, contra o Corinthians ele praticamente não jogou, e depois contra o Atlético Paranaense, naquela derrota, também entrou no finalzinho. Foram, sem os acréscimos ali, perto de 45 minutos. Todo esse período. O Luan se apresentou no início de agosto, setembro, outubro, 90 dias. Treinando e fazendo jogos treino lá com bola, participando de todos os treinamentos. Olha o que o Renato disse. Ele vem de 1 ano e não é sem jogar. Em 8, 9 meses sequer não tocou na bola. Tem que ter muito cuidado para não expor o jogador. Sofrer uma lesão ou prejudicar nosso time numa situação que os jogos têm sido difíceis. Lembrando que o Luan, por exemplo, entrou no jogo com o Atlético Paranaense, que o Grêmio tomou o gol no último minuto. Aquele gol de falta no erro do Ferreira. Não passa pelo Luan, foi no erro do Ferreira. E agora, olha o que o Renato diz. Colocar o Luan nessa situação, né, nos jogos mais difíceis, de estar totalmente sem ritmo de jogo, às vezes vou ter 1 a menos em campo. Se o jogo estiver decidido, é outra coisa. Num jogo pegado, fica difícil. Na hora certa, vão ter as oportunidades. Tem treinado bastante e não desaprendeu a jogar. Vou repetir. Por estar sem ritmo, às vezes vou ter 1 a menos em campo. O Grêmio, quando trouxe o Luan, o Grêmio acreditou na sua recuperação. A pergunta que eu faço é, depois de 90 dias trabalhando com bola, recuperando a parte física, estando inclusive nos períodos de folga dentro da arena, participando de treinos físicos. E depois desse tempo todo, o Grêmio analisa que ele, quando entra num jogo pegado, é um jogador a menos, e quem está dizendo isso é o Renato, não sou eu, fica muito difícil de entender ou de projetar a utilização do Luan. Não sei se vocês concordam comigo, mas me parece lógico que o Grêmio vai usar o Luan em amistoso. Por exemplo, tá 4-0, bota o Luan. Tá 5-0, bota o Luan. Agora, quando o jogo tiver decidido, brigado, e que é o jogo do futebol brasileiro, é isso. Não espera estar ganhando de 4-0 de todo mundo. Inclusive no jogo que o Grêmio estava ganhando do Cruzeiro por 3-0, ele jogou 11 minutos. Então, aparentemente, nós não podemos contar com o Luan. O Luan não existe dentro do processo do Grêmio. Porque nós temos que esperar jogos duros, difíceis, de enfrentamento até o último segundo, porque futebol é isso. E aí a gente pode começar a projetar o Luan. O Grêmio vai renovar com o Luan? Uma pré-temporada faria o Luan
minimamente ser competitivo, porque aqui nós não estamos falando de minimamente ser competitivo, nós estamos falando de um jogador de futebol que não consegue ser atleta a ponto de fazer enfrentamento. Quando o Renato diz, às vezes, ou tem um jogador a menos, é porque quando ele entra, ele não consegue nem ser, é como se fosse um senhor entrando no campo. Aí ele justifica isso, dizendo que são 9 meses sem jogar, sem sequer tocar na bola. Mas essa avaliação, ela precisa ter uma data final. Ah, mas o jogador veio barato. Não, nós sabemos. Foi 50 mil, então são 300 mil reais até o final do ano. 300 mil reais. Ah, mas o Grêmio poderia dar, porque o Luan é um ídolo. Tudo isso, eu fui um dos que disse isso. Eu sou fã do Luan. Agora, essa informação passada pelo Renato na coletiva é muito forte. É muito forte. Eu não tenho dúvida. Então aqui parece estar chegando a um fim de jogo. Né? Parece chegar a um fim de jogo. Mesmo que o Renato mesmo disse na coletiva que ele é quem tem mais carinho pelo Luan, ninguém tem mais carinho pelo Luan do que eu. Tá bem. Eu tenho muito carinho pelo Luan também, mas o Renato deve ter mais. Então, tem mais. Essa importância do Luan parece definitiva aqui. O Luan não tem condição de ser atleta profissional, sobretudo nessa temporada. Então, nós temos que esquecer essa discussão. Esquecer. Nós temos muitos jogadores do Grêmio que não conseguem completar uma partida, né? Mas o Luan é mais sério do que não conseguir completar uma partida. A discussão sobre o Luan é outra. A discussão sobre o Luan é muito mais relacionada à sua dificuldade física, básica, que não conseguiu dar. Não me parece que seja só ritmo de jogo. Porque ritmo de jogo ele está treinando todos os dias aí, poderia estar entrando. A questão é física. Às vezes, ou ter um a menos em campo. Imagina o que isso representa do ponto de vista de déficit físico. Então, acho importante essa avaliação, acho legal que o Renato vá a público falar sobre isso, até para tirar a ambição do torcedor ou a ideia do torcedor de utilização desse jogador. Que virou ou mexeu, o torcedor pede a utilização dele. Pelo visto, nenhuma condição de jogo. E isso preocupa demais. Gente, não esqueça, no link da descrição, um curso para você ganhar dinheiro na internet com a inteligência artificial. Não deixe de conhecer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.